Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lucas aqui do canal Preparail Hardware, de volta com os reviews de placas de vídeo. Sei que o mercado anda muito conturbado, os preços andam muito altos, já faz quase um ano isso, né? Mas eu tenho esperança que as coisas melhorem daqui para frente e já trago os conteúdos de uma forma antecipada para que, se um dia você tiver interesse de comprar essa placa, ou caso já tenha interesse agora, você já possa conhecer mais detalhes sobre ela. Essa aqui é a terceira RX 6700 XT que eu trouxe no canal. O primeiro foi o modelo de referência, que era um modelo muito quente, porque diferente das suas irmãs maiores, 6800, 6800 XT de referência, o cooler era mais simplificado e fazia com que a placa pegasse mais de 80 graus, isso numa bancada aberta, imagine dentro de um gabinete, né? Em seguida eu trouxe o modelo Asus TUF, que é muito frio, muito bom, e agora eu trago um outro modelo, dessa vez da concorrente, da Gigabyte, da linha Aorus, que é a linha gamer deles, né? Então tem em mãos a 6700 XT Aorus Elite 12 GB. Esse nome Elite já estou bem familiarizado, porque em placa-mãe eu costumo utilizar a linha Elite da Gigabyte, que apresenta uma boa relação de custo-benefício. Até então, na placa de vídeo, a Gigabyte ofereceria aquela linha WindForce, que é bastante conhecida, a linha Game OC, que eu trouxe diversos reviews aqui no canal, e você pulava depois para as linhas Aorus Master, linha Extreme, ou aquela linha com water cooler, que eram mais caras ainda. Nessa nova geração, tanto das RDNA 2.0 quanto das Ampere da NVIDIA, a Gigabyte deu uma ampliada, então ela trouxe a linha Aorus Elite e a linha Eagle para que você possa escolher entre mais modelos e não ficar restrito apenas àqueles que já existiam. Basicamente, a construção de uma placa Aorus Elite é parecida com a linha Game OC, o que muda aqui de uma forma mais fácil para que você entenda é a iluminação. Enquanto na Game OC você tem uma iluminação mais discreta, por dentro das fãs aqui você tem um efeito de iluminação. No caso aqui, quando as fãs são ativadas, né, ela tem o sistema Fan Stop, mas quando elas são ativadas você vê os LEDs em funcionamento na parte de dentro e também tem iluminação na parte de cima na logo Aorus. E você pode customizar isso pelo software RGB Fusion, tem vários efeitos que você pode colocar, várias cores. Aqui particularmente eu gostei mais do efeito de cor, o azul e o vermelho, o branco e o vermelho fica bem legal, fica passando aqui de um lado para o outro, ok? Na parte de cima também tem um outro LED que ativa, que é o Fan Stop, quando as fãs desligam para que você seja avisado, porque a placa vai ficar na posição normal de um gabinete e você vê o LED indicativo do Fan Stop. E por fim, os últimos LEDs aqui nos conectores de alimentação, indicando que está passando energia aqui. Então isso aqui é uma forma fácil de você enxergar se de repente algum cabo de energia está com mau contato ou a sua fonte no geral está com algum problema, tá bom? Enfim, falando nas fãs que a Gigabyte traz aqui, são 3 fãs, o projeto Triple Fan. A fan central traz aquele esquema que vocês já tinham visto de rotação inversa, assim melhorando a pressão do ar em relação à forma convencional das 3 ficarem girando no mesmo sentido, acaba gerando um pouco de turbulência, e essa é uma forma que a Gigabyte e outros fabricantes estão adotando recentemente nas suas fãs. E a fã vai parar quando a placa estiver com baixa carga de trabalho. Geralmente próximo dos 50 graus para baixo a placa fica completamente silenciosa, por isso que se chama sistema zero fan, tá certo? Bom, a construção da placa, como vocês estão vendo, é similar ao modelo Game OC, então nós temos uma placa com construção em plástico, predominantemente na cor preto e prata, com alguns detalhes aqui na parte da frente, a logo Aorus na parte de cima, e o backplate, esse sim é de metal, que proporciona um reforço para a placa e ajuda na dissipação de calor, já que tem thermal pad aqui, a gente vai ver daqui a pouquinho na construção dela, tá bom? Na parte de cima a placa tem um conector de 8, um conector de 6 pinos, aonde você precisa ligar obrigatoriamente os dois. Eu faço questão de ressaltar isso para vocês, não há sistema Dual BIOS e a logo Radeon pintada aqui no backplate da parte de cima. Na parte de trás existe essa abertura que ajuda a passar um pouco do calor diretamente para fora da placa, tá? Vários fabricantes têm implementado isso ultimamente. E na saída de vídeo nós temos 2 HDMI e 2 DisplayPort. Geralmente a gente costuma ver ali um único HDMI, para quem precisa de mais uma, aqui nós temos essa conexão, além da saída de calor. A placa tem um design aberto na parte de cima, na parte de baixo, só essa parte da bundinha da placa que acabou ficando fechado. Particularmente eu gostaria de ter visto isso aqui aberto para favorecer a entrada de ar das fãs que vem da parte da frente, ok? A espessura do cooler é de 2.5 slots e ela tem um comprimento de 29.6
comportando aí na maioria dos gabinetes convencionais que nós temos no mercado, ok? E agora olhando a parte interna da placa, a gente vê um dissipador dividido em 3 blocos interligados por 5 heat pipes, 6 mm de cobre, cuja função primária é retirar o calor da GPU e espalhar por todo esse bloco. As RAMs ficam a cargo de um bloco de alumínio que fica preso por consequência ao bloco principal, ao bloco central no caso, e as RAMs da parte lateral também ficam ligados a esse bloco via thermal pad. O VRM da mesma forma, tanto os indutores quanto os DRMOS têm uma base de alumínio à parte que também fica ali em contato com o bloco principal. Eu percebi, porém, que os módulos de memória nessa placa não ficam perfeitamente alinhados com o dissipador. Vocês vão perceber na imagem que o dissipador parece que está um pouco desalinhado, ele não faz o contato completo e o thermal pad parece que está também desalinhado ou é curto demais, então uma parte dos chips de memória fica exposto. Idealmente seria você ter os chips completamente cobertos para melhor transferência de calor. Como essa placa não tem sensor de temperatura, fica difícil saber o quanto isso está realmente afetando a performance da placa, mas o mundo ideal seria cobrir completamente todos os chips de memória, porque são chips bastante quentes, no caso de DDR6. Olhando para o PCB, então, nós vemos fusíveis de proteção nas saídas de vídeo HDMI e DisplayPort, que é uma coisa muito positiva para você ter uma proteção extra contra surtos de energia vindo pelos cabos HDMI ou DisplayPort, e também tem um fusível no slot PCI Express protegendo contra problemas que vêm através da placa-mãe. 11 capacitores sólidos formam um filtro de entrada e mais 11 na saída antes da GPU, ou seja, um por fase, além de uma base com vários capacitores de cerâmica. PWM IR35217, que é extremamente popular e de ótima qualidade, controla as 8 fases para a GPU, usando os bons DRMOS SIC649 de 50 A, que é utilizado no projeto de referência da AMD, enquanto que o PWM NCP81022 controla as 3 fases da memória, essas usando os AOZ5311 de 55 A, que é o mesmo DRMOS utilizado em placas RTX 3080 e em outros projetos também. Ok? Então essa é a parte da construção externa. Construção interna, vamos agora para os testes. Eu vou rodar em 2 resoluções, Full HD, que é a resolução principal da Steam, e 1040p, que é a segunda resolução mais usada por lá, e também é o alvo desse tipo de placa, segundo o que a própria AMD fala. Nesse vídeo nós não vamos ter comparativos, porque eu estou refazendo a minha base de dados com os jogos que vão surgir ali em novembro, dezembro e no ano que vem também. Então os comparativos voltam em 2022, hoje nós vamos ver os gameplays e os resultados na tela, tá bom? Bom, vamos começar aqui então em Cyberpunk 2077, rodando no preset Ultra, que é o preset máximo, porém sem o Ray Tracing. Daqui a pouco eu vou ligar o Ray Tracing. Nós vemos ali que com as texturas no alto, inclusive, a placa entrega 84 quadros em Full HD, é um bom resultado, estamos no Ultra, e 51 em 1040p, então ela teve uma queda bastante severa quando a gente subiu a resolução. E aqui você pode utilizar algumas técnicas como reduzir um pouco a qualidade gráfica ou trabalhar ali com a resolução dinâmica e conseguir a taxa de quadros em 60, tá bom? Quando a gente liga o Ray Tracing, a coisa fica bem pior, mesmo no Full HD, e o Ray Tracing nem no máximo, o Ray Tracing no médio, a placa faz 36 quadros, e é aqui que o DLSS faz falta nesse tipo de placa, o cenário onde nas placas NVIDIA a gente conseguiria ganhar performance e tirar esse impacto que houve aqui com o Ray Tracing. Microsoft Flight Simulator rodando no preset Ultra, que é os gráficos ali quase tudo no máximo, né? Sobre Nova York, que é uma grande cidade com muitos prédios, mostra vegetação, água, enfim, construções. A placa faz 58 quadros na média, 46 na mínima. Quando a gente parte para 1040p, 48. Nesse caso, como se trata de um simulador de voo, as pessoas que realmente jogam isso aqui a sério, mesmo com 30 quadros, elas jogam perfeitamente, porque o movimento da aeronave é muito lento, é bem cadenciado, dá para você jogar perfeitamente. Mas caso você queira, se faça questão de rodar com FPS em 60, você pode simplesmente reduzir um pouquinho os gráficos e ir ajustando para que você possa alcançar isso. Até o presente momento, 1040p ficou complicado nas configurações que nós rodamos, ao menos no Ultra, teria que ser reduzido para o alto. Agora, quando a gente parte para um game mais leve, que é o caso da Resident Evil Village, eu rodei com os gráficos bem pesados ali no Ultra, texturas em 2 GB, anisotropico X16, com aquele VRS, inclusive usando agora o Ray Tracing no alto. Como é um jogo mais leve, a gente tem margem para isso. Full HD, a placa fez 95 quadros na média, oscilando obviamente conforme o teste,
e em 1440p nas mesmas configurações 81 quadros. Então a gente tem uma margem até mesmo para brincar no 4K eventualmente, porém eu preferiria me manter em 1440p. Assassin's Creed Valhalla é outro jogo bastante pesado também, mas mesmo naquele preset altíssimo, como o jogo acaba se beneficiando do Resizable Bar, que é um recurso que essa placa tem, inclusive, ele faz estrondosos 111 FPS em Full HD, 83 em 1440p. O jogo tem gráficos muito bonitos e a placa consegue encarar bem. Far Cry 6 também é um lançamento rodando no preset Ultra com as texturas em HD, que é as texturas em alta definição, utilizando o Ray Trace habilitado no modo benchmark. A placa faz 84 quadros na média, 71 rodando em 1440p, que é uma boa margem, um ótimo desempenho, tá bom? Vamos agora para os testes de temperatura para ver como ela se sai em relação ao projeto de referência. Nós vemos aqui que realmente ela diminui muito a temperatura, ela cai ali dos 81 do projeto de referência para 66 na média, uma ótima redução, porém ainda continua mais quente que o modelo TUF, que consegue fazer quase 10 graus a menos. Realmente a ASUS ela deu uma boa caprichada nesse modelo, embora a gente saiba que possa existir variações de samples para samples. De qualquer forma, essa placa se saiu bem, é uma boa temperatura que ela alcançou. Já olhando pela câmera térmica, nós vemos ali as imagens frontais bem tranquilas, só o cabo PCI Express que esquentou um pouquinho mais porque eu estava usando apenas um cabo com 2 conectores. Na parte de cima também temperaturas bem amenas e na parte de trás a gente vê a temperatura da GPU. Como existe ali uma dissipação ao longo do backplate, ela não mostra a temperatura real lá do die, mas está em 54 graus e demais temperaturas ali em VRM, módulos de memória bastante modestas também, ok? Então agora o teste do progresso da frequência rodando no mesmo software, que é o 3D Mark Time Spike Extreme Stress. Inclusive eu quero agradecer aqui ao L Benchmarks, que é a empresa do 3D Mark, que me cedeu gratuitamente a chave desse software na versão Professional, que custa muito dinheiro, tá bom? Nós vimos ali então um projeto de referência entregando bastante oscilação por conta do Thermal Throttling, enfim, e o projeto Aorus Elite com bastante estabilidade e entregando sempre dentro do base clock e um pouco abaixo do boost clock, porque existe uma variação de teste para teste, tá? E aí a gente pode pensar assim, pô, a placa tem alguma margem para você fazer um overclock, e foi exatamente o que eu fiz. No overclock eu consegui colocar ela ali, o médio que ela entregava era 2.536, eu consegui colocar essa placa na casa dos 2.700 MHz, porém houve algum throttling, apesar da placa ficar estável, ela ficava reduzindo o clock de tempos em tempos, a memória RAM em 2.100 MHz se manteve bastante estável. Nos testes, eu refiz aqui para a gente ver o quanto isso gerava de desempenho. Cyberpunk 2077 em 1440p, dos 51 quadros passou a rodar em 53. Então, 2 quadros não faz tanta diferença, o estoque funciona perfeitamente, é assim que eu utilizaria. Afinal, o overclock também vai fazer com que a placa esquente um pouco mais, tá bom? Chegando então ao final de mais um breve vídeo, espero que você tenha gostado da minha revisão da 6700 XT Aorus Elite. Sobre o preço da placa, pessoal, a gente sabe que o preço que a AMD anuncia ou que a Gigabyte anuncia lá fora acaba não sendo praticado por conta da dificuldade de fabricação, da baixa disponibilidade, da grande demanda. Então o preço real é muito acima do que os 400 e tantos dólares que essa placa havia sido planejada anteriormente. Falar de Brasil, hoje a gente encontra modelos de 6700 XT, não apenas da Aorus, porque nem sempre está disponível esse modelo, variando dos 6.000 aos 7.400, tipicamente entre 6.300 e 6.600, boa parte dos modelos, que é um preço próximo a 3060 Ti. Então, comparando essas duas placas, a 3060 Ti acaba sendo um pouco mais lenta que essa placa na rasterização, vencendo quando é o caso do Ray Tracing habilitado, porque o Ray Tracing nas NVIDIA realmente é melhor. E ela acaba tendo um desempenho próximo de uma 3070, normalmente custando menos, embora, é o que eu falo, tem promoções. Às vezes você vê uma 3070 num preço muito próximo, às vezes você vê a 3060 Ti por menos de 6.000, que acaba sendo uma opção interessante se você olha esse escopo de performance, e considerando que o DLSS em games que tem esse suporte acabou ajudando muito as placas da NVIDIA. O FSR, no caso da AMD, também funciona nas placas NVIDIA, então não é um diferencial exclusivo desse tipo de placa, tá bom?
Enfim, pessoal, o modelo se saiu bem, apesar do modelo TUF que eu testei anteriormente ter se saído melhor, foi bem mais frio, a placa teve um bom nível de temperatura, melhorou bastante em relação ao projeto de referência, tem os diferenciais de ter iluminação, que é algo que o modelo TUF não tem, aí isso varia, embora ele tenha bem simplesinho, mas não tem nas fãs, como a gente viu aqui, e isso é questão de gosto pessoal, tá bom? Enfim, pessoal, sobre a garantia, a placa tem 3 anos de uma forma contratual e você pode fazer um registro no site da Gigabyte e ganha 1 ano a mais, segundo as informações que eu apurei. Então a garantia da caixa de 4 anos está válida, eu confirmei isso com o representante local da Gigabyte aqui no Brasil, tá certo? Espero que tenham gostado, um grande abraço para vocês, confira aqui na descrição os patrocinadores do canal, e a gente espera que um dia os preços voltem ao normal e uma placa como essa, 6700 XT, possa ser encontrada em preços mais razoáveis, na casa dos R$3.000, R$2.500, quem sabe isso aconteça nos próximos anos. Se você está assistindo esse vídeo no futuro, comenta aqui, Lucas, agora os preços se normalizarem, eu vim ver como é que é o desempenho desta placa de vídeo. Muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau.